E nesta hora entregamos em suas mãos com gratidão estes mais essa vez. Guarda a família de cada poder e com a tua graça, porque o Senhor, meu Deus, é conhecedor, sabedor de todas as nossas necessidades. E nesta hora, Pai, entregamos em suas mãos mais uma vez a vida do teu servo e a nós que estamos aqui junto com ele, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém. Está com a palavra. Deixa eu aumentar aqui. Estão me ouvindo agora? Sim. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Estou feliz, né? Estamos felizes de poder estar aqui de novo com vocês. Desde já quero agradecer à missionária Lília pela oportunidade de novo, pela confiança, né? E todos os irmãos também, mas em especial a missionária Lília, né? Porque tem feito esse convite e tem confiado, né, na nossa vida, na nossa caminhada. E eu estava ansioso também por esse dia, né? Quando ela fez o convite, já tem um tempo, né, missionária? E ela falou, escolhe qual tribo. Eu fui logo escolhi a tribo de Levi e eu procurei fazer um resumo, tá? Porque é muita coisa, né? Então a gente precisa resumir, porque a gente vai falando, a gente vai conversando e vai se estendendo, né? Então eu procurei fazer um resumo, mas que nos desse conteúdo e base para essa tribo, né? Que nós vamos falar nessa noite, tá bom, meus irmãos? Eu sei que já foram falados sobre algumas tribos e eu acredito que com certeza foi falado de princípio das tribos, como surgiu, tá? Mas aqui eu procurei fazer um resumo e vamos lá. Vamos ler esse resumo para a glória do Senhor. Eu fiz aqui umas anotações e eu gostaria de começar com uma pergunta, né? E a pergunta é: quem eram os levitas? Né? Nós aqui nesse estudo também vamos passar um pouco sobre essa questão, né? Que hoje em dia muitas pessoas falam que eu sou um levita, né? E a gente vai esclarecer um pouco essa dúvida, porque uma dúvida em relação a isso, né? Em uma pessoa ser levita porque canta, né? Mas nós vamos entender que o levita é bem diferente as funções, né? Era bem diferente as funções de um levita, tá bom? E vamos começar com essa pergunta: quem eram os levitas? O povo de Israel foi formado por 12 tribos, né? Que descendiam dos filhos de Jacó, né? Levi era o nome de um desses filhos. Portanto, os levitas eram os membros da tribo formada por seus descendentes. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Esses 3 filhos deram origem às 3 famílias que constituíam a tribo de Levi. Moisés e Arão, por exemplo, pertenciam à família de Coate. A tribo de Levi foi separada por Deus na época de Moisés para executar responsabilidades específicas com relação ao serviço religioso. Então, nesse pedaço, nós entendemos que os levitas eles vinham de uma descendência, eles precisavam ser de uma família específica, que era a família de Levi. E aqui, nesse pequeno resumo, o estudo que nós estamos lendo, vai dizer que Deus, né, o próprio Senhor, na época de Moisés, separou essa tribo, essas pessoas, para executar essas responsabilidades específicas em relação ao serviço religioso. Então, até aqui nós entendemos que os levitas eles não eram qualquer pessoas. Os levitas eles não eram pessoas escolhidas a esmo, né? Não eram escolhidas pessoas dentro de qualquer tribo, de qualquer situação, de qualquer cidade, não. Eles foram um povo
especificado pelo Senhor para executar responsabilidades específicas. E no decorrer do estudo nós vamos ver que essas responsabilidades, em alguns momentos, poderia lhe custar até a vida. Então, assim, era algo muito, como é que eu posso dizer, de muita responsabilidade na vida dessas pessoas, na vida desses homens que foram escolhidos para essa responsabilidade tão grande, mas tão gloriosa. Porque nós que somos cristãos, meus irmãos, nós que vivenciamos as coisas de Cristo, as coisas do céu, nós, às vezes, passamos por situações difíceis, situações de aperto, mas nós ficamos felizes por ter essa responsabilidade, por ser alguém importante no reino de Cristo. Eu não sei se os irmãos, mas eu acredito que os irmãos sintam esse prazer, essa alegria de poder fazer parte do reino de Cristo, poder fazer parte, poder ser chamado para executar algo no reino de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos na consagração aqui na Assembleia e foi lido o texto que vai dizer sobre a parábola, né, do Senhor que distribui aqueles talentos. Distribui para 5 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. O que de 5 fez 10, o de 2 fez 4 e o de 1 enterrou. Mas o texto vai dizer que o Senhor os entregou conforme a sua, né, conforme a sua capacidade. Então, a pregadora passou isso para a igreja, que o Senhor não nos dá algo que nós não podemos fazer. Então, os levitas eles foram escolhidos para executar responsabilidades específicas com relação ao serviço religioso. Amém, meus irmãos? Quando os israelitas foram libertados da escravidão egípcia, nenhum primogênito do povo de Israel foi morto. Né? Lembremos bem da passagem que está em Êxodo 13, 11, 16, quando o Senhor passa... confirma, por favor, missionária. Quando o Senhor passa por dentro da cidade, né, ele pede que passem o sangue nos umbrais da porta. Então, nenhum dos primogênitos ali se perde, do povo de Israel. Nenhum do povo de Israel foi morto quando o Senhor passou pelo Egito. Por esse motivo, todo primogênito de Israel pertencia ao Senhor. Então, assim, nós vemos aqui que vamos dar continuidade para que a gente possa entender o que eu vou falar agora. Todavia, ao invés dos primogênitos de cada família, de todas as tribos, Deus escolheu os levitas para substituí-los. Ou seja, o Senhor escolheu os levitas para substituir os primogênitos, porque os primogênitos que não foram mortos, eles eram agora do Senhor, mas o Senhor escolhe os levitas para substituí-los. Dessa forma, eles agiam na qualidade de representantes dos primogênitos, das tribos de Israel. Eles eram separados como propriedade especial do Senhor. Isso está lá em Números 8, 14, 19, 18, 6. Alguém quer ler lá para a gente? Números 8, 14 ao 19. Números 8, 14. Números 8, 14 ao 19. Por favor, missionário. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem os serviços da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Portanto, eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito
de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas daí tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel no santuário. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Tá vendo? Então, eles eram separados como propriedade especial do Senhor. O Senhor pega os levitas como propriedade dele. Então, eles eram um povo especial. Eles não eram melhores que os outros. Eles eram especiais, porque o Senhor os tomou para si como propriedade. Então, isso é lindo demais. Quando nós lemos a história dessa tribo, nós vemos isso, porque o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor, ele escolhe, ele separa para, como nós lemos passado agora, para ocasiões específicas, para fazer coisas específicas, tá? Nós vamos ver que essa questão do sacerdócio, essas questões das funções levíticas, né? Isso termina, mas Deus continua escolhendo pessoas para funções específicas e determinadas. Amém, meus irmãos? Sim. Por esse motivo, quando o território da Terra Prometida foi dividido oficialmente nos dias de Josué, os levitas não receberam nenhuma porção de terra como herança. No entanto, 48 cidades foram designadas como lugares onde eles deveriam viver. Eles receberam cidades, mas não puderam ser propriedades, porque o Senhor era a sua herança. Isso é lindo demais. Deuteronômio 18, do 1 ao 5. Olha o que vai dizer. Deuteronômio 18, do 1 ao 5, vai dizer assim, ó: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. Ponto, vírgula. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Então, meus irmãos, esse povo, eles não tinham terra, eles não tinham lugar para morar, eles tinham lugar para viver, mas não tinham propriedades específicas como as outras tribos tinham, porque o Senhor era a sua herança. Isso é lindo demais. O Senhor escolhe eles como propriedade específica dele, e o Senhor diz para eles, vocês não vão ter nada físico, porque eu sou a sua herança. O Senhor é espetacular, o Senhor ele é maravilhoso, o Senhor é extraordinário. E esse povo aqui, meus irmãos, eles eram escolhidos para essa função tão linda e especial, né? E aqui a gente vai ver um pouco das funções dos levitas, né? Vai dizer que, basicamente, os levitas foram dedicados a um ministério de auxílio aos sacerdotes. Os levitas executavam muitas atividades. Suas principais funções são descritas resumidamente em Números 1:50, onde se lê: eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão
e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Está vendo? Aqui nós vemos as funções deles. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Os levitas começavam suas atividades com 25 anos de idade e continuavam a servir oficialmente até os 50 anos. A referência está em Números 8, do 24 ao 26. É possível que houvesse um período de aprendizagem de 5 anos, pois parece que as principais responsabilidades só eram assumidas pelos levitas quando estes completavam a idade de 30 anos. Durante o reinado de Davi, a idade mínima para o serviço levítico foi reduzida para 20 anos. Os levitas tinham a função de montar, desmontar e transportar o tabernáculo durante a peregrinação no deserto do Sinai. Está vendo? Isso era a responsabilidade deles. Ninguém colocava a mão nessa função. Por quê? Que é chamado para atividades específicas, né, em relação a esse ministério tão lindo. Então, eles montavam, desmontavam e transportavam o tabernáculo. Os levitas, filhos de Coate, foram incumbidos de transportar os móveis do tabernáculo. Os levitas responsáveis pelas cortinas, cobertas e véus do tabernáculo. Já os levitas, descendentes da família de Merari, tinham a tarefa de cuidar do transporte e de erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. As referências estão em Números 3, 29 e 32, Números 3, 21, 25 a 37. Mas nenhuma família saía da sua função para fazer a função do outro, porque eles tinham essa responsabilidade, porque eles eram escolhidos para isso. Eles foram separados para funções específicas. Então, assim, eu tenho, de repente, repetido funções específicas, porque nós precisamos entender que, como eu falei, nos dias de hoje, o Senhor ainda tem chamado para as nossas vidas, chamado não para fazer o que os levitas faziam, porque levitas foram pessoas de uma descendência escolhidas pelo Senhor no passado. Eles são citados também no Novo Testamento, como nós vamos ver mais para frente um pouco, mas precisamos entender que o Senhor ele tem chamado específico para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes pessoas se perdem porque às vezes querem fazer uma coisa que não é para ela fazer. Aqui nós vemos um exemplo bem claro. Os filhos de Coate, os filhos de Gerson e os filhos de Merari. Se nós notarmos e percebermos, todas essas 3 famílias missionárias eram de levitas, mas só que cada família tinha uma função específica. Um incumbido de transportar, o outro responsáveis pelas cortinas e cobertas e véus do tabernáculo, e o outro tinha a tarefa de cuidar do transporte e de erguer a armação do tabernáculo. Né? Um transportava, mas o outro tinha a função de erguer a armação. Então, isso serve de exemplo para as nossas vidas. Nós sentimos o chamado, nós temos o chamado, nós identificamos o chamado, mas eu quero fazer uma outra coisa. E é isso que eu, às vezes, me atraso na obra do Senhor, eu fico perdido, tá? Que o Senhor continue nos dando esclarecimento e que possamos continuar. E se nós não identificamos aquilo que é para nós fazermos, que possamos pedir o discernimento ao Espírito Santo, porque é Ele que capacitava esses homens. Ele também vai nos capacitar. O irmão quer falar alguma coisa? Vamos lá. Deixa eu ligar meu microfone. Amado, acerca dessa parte aí do... Desculpa a minha linguagem
já do cada um no seu quadrado, né, que é basicamente isso que se sugere, meu pastor ele bate muito nessa tecla. Não sei quanto às outras igrejas, mas a nossa igreja, eu sou da Igreja Batista. E a maioria das igrejas batistas, ela trabalha com departamento disso, departamento daquilo outro. Sendo que, no final do ano, há uma eleição para ver se fulano vai continuar naquela função ou se ele vai mudar para outra função e vice-versa, isso em todas as funções. Porém, o meu pastor, ele é contrário a isso. Porque, primeiro que, antes de convidar ele a algum membro para fazer qualquer coisa na igreja, primeiro ele pede direção a Deus, ponto, né? Então ele fala muito o quê? Cara, na minha cabeça, que no final, fulano é do Ministério de Louvor. No final do ano vão botar o irmão para mídia, porque... Então mudou o chamado do cidadão? Não é. Ele fala que na cabeça dele não entende dessa maneira, entendeu? E isso que o irmão esclareceu agora pontualmente aí, tranquilo. Bate direitinho, pelo menos é o que eu entendi. Né? E se não me falha a memória, o irmão me corrige se eu estiver errado, tá? Porque eu não tenho muito assim, o endereço, tá em tal lugar, eu não sou muito de guardar isso não. Mas se não me falha a memória, eu acredito, com base até mesmo no que o irmão já falou aí, que o Senhor era a herança da tribo de Levi, amém, glória a Deus por isso. Eita, minha herança também, glória a Deus. Rapaz, nisso daí, se não me falha a memória, eu acredito que, tipo assim, as outras tribos deveriam, por sustentar essa tribo, sustentar o quê? Tipo assim, não é enriquecer, não é nada, mas tipo assim, dar um sustento, não deixar faltar nada, até porque eles estavam dedicados 100% à obra. O que eu vejo aí, meu irmão? O que eu vejo nesse negócio aí? Missões. Que todas as igrejas, todos nós aqui que estamos representando, o que a gente faz? Tá certo que a gente faz normalmente uma vez por ano, a gente concentra mais. Não que a gente só faça missão uma vez por ano, não. A gente faz o ano inteiro. Porém, é um mês mais dedicado a missões. Por quê? O missionário, ele está lá em campo fazendo o que a gente não pode fazer fisicamente. Então, a gente ajuda o quê? Com o sustento. Porém, entretanto e todavia... infelizmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque mais ainda naquela palavra que o irmão falou, que às vezes a pessoa quer tipo assim, fazer o chamado de outro, tipo assim, não, eu fui chamado para pregar, mas eu quero cantar, sendo que você é desafinado, não foi para isso que Deus te chamou, entendeu? Então eu quero fazer isso, ou até mesmo agora eu vou pisar no calo de alguém, não de ninguém daqui do grupo não, tá, amados? Mas eu tô falando assim, no geral, no mundo. Eu sou totalmente, Nélio, irmão Nélio, eu sou totalmente contra que se o irmão me convidar para eu ir cantar, ou adorar com o irmão, ou até mesmo trazer uma palavra na igreja do irmão, que eu cobre para fazer isso. Minha posição, tá? Não estou dizendo que quem faz está errado ou certo, não, que quem sou eu para julgar. Porém, eu, Nélio, não concordo. Porém, entretanto e todavia, entendo que se eu moro aqui em Magé e o irmão quer que eu vá pregar lá em Bangu, nada mais justo do irmão pelo menos dar uma ajudinha no combustível, na passagem, se for de ônibus. Isso é justo, beleza. Sendo que nem isso eu, Nélio, te cobraria, entendeu? Porém, o que a gente vê muito aí, estou falando na grande mídia, nos grandes influenciadores gospel. Infelizmente, a gente está nessa, cara. Influenciador gospel, meu Deus. Tá certo que nós temos que ser influenciadores. Nós, como cristãos, nós temos que ser influenciadores nesse mundo, sim. Porém, não com essa mídia não entrando, não, tipo assim, se igualando ao mundo. Você vê, se você for convidar um cantor, né, que gospel para sua igreja, cara, tu vai ter que desembolsar uma grana para o cidadão chegar aí. Eu entendo que tem todo um aparato, tem famílias que dependem disso, mas, cara, nada justifica um cachê de um cantor de 100 mil reais, na minha cabeça. Eu volto lá na Bíblia e lembro daquela palavra que diz o quê? De graça recebeis, de graça dai. Isso nessa parte.
Não sou totalmente contra, não. Igual, um pastor, por exemplo. O pastor é aquele que vive 100% da obra, que não tem um trabalho, um trabalho físico. Não, eu estou dia e noite aqui na igreja. Normalmente, algumas igrejas, a grande maioria, tem uma casa pastoral, né? Que normalmente, quando o pastor está pastoreando devido a determinada igreja, ele pode usufruir daquela casa pastoral. Porém, aí já vem, ó, já entra nesse negócio aí que o irmão já falou mesmo. Eu tô falando pra caramba, né? Meu Deus do céu. Entrou nessa parte que o irmão falou aí mesmo, que eles não tinham herança. E a casa pastoral de qualquer igreja, ela não é do pastor, é do pastor enquanto ele está pastoreando aquela igreja. Se ele saiu daquela igreja e vai para outra, a casa é da igreja para o próximo pastor. Amém? Pô, perfeito isso. Então, são essas as colocações, a brasinha que eu joguei na fogueira aí. Desenrola, meu amado. Amém, meu irmão, amém. Estão me ouvindo? O irmão jogou a pimenta, aquela ardente mesmo, hein? Então, meu irmão, assim, se a gente for entrar em algumas questões aqui, a gente vai acabar fugindo um pouco do assunto aqui, mas a questão muito importante que o irmão citou foi a questão do sustento, né? O sustento dos levitas. A gente está na folha 7, na 9 a gente vai falar sobre isso. Mas eu achei muito interessante, porque a gente vem falando até agora sobre esse assunto e o irmão se preocupou com isso, porque isso está no teu coração, né? Assim, essa questão de influenciadores, essas questões todas, eu me lembro de uma passagem de Jesus, e parece que é Pedro que vai falar com ele, ó, tem uns ali que estão falando do Senhor ali. E Jesus vai falar para ele o quê? Eles estão falando contra mim? Não. Estão falando a favor? Então, deixa eles quietos. Que não é contra mim é meu a favor. Então, assim, o problema é que as pessoas têm entrado por caminhos e estão perdidas. Minha esposa está aqui, Diaconisa Denise, e ela uma vez trouxe uma mensagem, perdido na casa do pai. E eu via muitas pregações sobre o filho pródigo, missionária, mas eu nunca tinha visto uma mensagem sobre o irmão do filho pródigo. E a Denise pregou sobre o irmão do filho pródigo, porque o filho pródigo ele saiu de casa, mas ele se arrepende e volta. Mas o irmão do filho pródigo estava dentro de casa e perdido, porque ele não aceitou o irmão dele de volta. E o pai vai falar para ele, tudo que é meu é seu. Então, assim, é isso que acontece. Algumas pessoas elas estão perdidas dentro da casa do pai. Tem pessoas que pregam, que enviam mensagem, que fazem um monte de coisa, mas muitas vezes não querem ter uma vida estruturada com o Senhor. Então, assim, isso é muito perigoso. Questão de cobrar, a gente não entra nesse mérito, porque, igual o irmão falou, o irmão, de uma certa forma, é contra. Eu tenho o meu pensamento, também não sou muito a favor, porque tem gente que não tem condições de pagar. Por exemplo, esses dias mesmo, um amigo chegou para mim e falou, poxa, convidei um menino que prega igual a você, mas eu paguei para ele tantos mil, juntei eu, fulano e cicrano, e pagamos 1.000 e pouco, eu não sei, 3.000 e pouco, 4, 5 mil para ele. Mas ele prega igualzinho a você. Eu fiquei pensando, poxa, se ele prega igual eu, por que não me chamou? Eu não cobro nada. Mas não, é por quê? Porque a pessoa tem visibilidade, porque a pessoa está na mídia, então enche a igreja. Então, assim, às vezes a igreja fica cheia de pessoas vazias. Por quê? Porque muitas vezes, em alguns lugares, eu não vou entrar nesse mérito para não sair daqui mas muitas vezes o centro daquele evento, às vezes, acaba não sendo Cristo. Cristo, às vezes, acaba ficando até de lado, porque é tanta fama, é tanta pompa, que o Espírito Santo fica de lado, e aí você não vê libertação, você não vê transformação, você não vê almas convertidas.
Se você vê um grande evento, se você vê tantas coisas acontecendo, mas você não vê pessoas indo lá na frente, é porque o Espírito Santo não agiu. Então, assim, quando a gente vê a obra do Espírito Santo, é maravilhoso e é lindo. Então, mais à frente, meu irmão, nós vamos falar sobre o sustento dos levitas, porque tinha sustento, tá? Os levitas tinham sustento. Já, minha esposa quer falar aí. Fala, amor. Então, referente ao que o irmão Nélio, né? Então, o irmão Nélio estava falando, eu penso também como ele, né? Eu penso que não pode ser cobrado. Penso também que a igreja, ou quem chamou, né, a congregação, ela pode custear a chegada do irmão até lá, porque a pessoa vai se deslocar da sua casa, de um bairro para o outro, né? Então, às vezes, não tem o dinheiro da passagem, às vezes não tem tempo, às vezes vem direto do trabalho, não tem tempo nem de fazer um lanche. Então, assim, nada mais justo do que a igreja dar um lanche, dar uma passagem, aí até aí tudo bem, eu concordo plenamente. Mas eu penso que se, por exemplo, se o irmão me convida para levar uma palavra na sua igreja e eu cobro, aí cabe a responsabilidade do irmão ou do pastor dizer não. Porque dentro da casa tem profeta, dentro da casa tem obreiro, tem missionário. Se não tem, a igreja também está um outro erro, está um erro maior ainda. Se dentro da igreja, dentro da casa, não tem uma pessoa que pode ministrar a palavra, que pode dirigir uma oração, um culto, seja o que for, o erro está na igreja, está no pastor, na direção. Então, se o pastor não prepara discípulos, ele também não pode ficar grajeando ou procurando obreiros, pessoas, como meu esposo mesmo falou, influenciador, pessoas conhecidas. Então, essa responsabilidade está na congregação, está na igreja, está no pastor, está na direção. Ele vai querer chamar determinada pessoa, pagar determinado valor, quando às vezes a igreja está precisando de uma manutenção no bebedouro, quando às vezes o irmão, dentro da própria igreja, ele prega dia de semana, ele prega em oração, consagração, e às vezes não recebe nem uma toalhinha para secar o suor, não recebe uma caneta de agrado. Aí chama a pessoa lá de fora para pagar um valor exorbitante. Então, assim, começa a girar um ciclo que não cabe. Os levitas, como o Leandro mesmo está falando, eles tinham essa função, como o irmão Nélio falou. O pastor vive 24 horas na igreja, ele visita, ele leva a ceia para o enfermo, ele vai no hospital, ele fala com o vizinho do lado da igreja. Então, ele é digno de ser considerado um levita e sustentado pela igreja. Então, assim, cabe a nós começar a analisar isso. Se nós temos um cargo eclesiástico na igreja, a gente tem que falar com o pastor, com a liderança, falar, não, pastor, o que é isso? A igreja não pode liberar determinado valor para determinada pessoa porque ela está na mídia. Não. Quem é a mídia, quem é o conhecido, precisa ser Cristo. Então, os levitas separados para isso, a igreja também precisa ter pessoas separadas e voltadas para essa função, para não precisar entrar nesse mérito, porque, infelizmente ou felizmente, as coisas mudaram. Realmente, a gente tem que entender que as coisas mudaram. Pelas coisas terem mudado, existe muito agora a internet, tudo envolvido nisso. Mas nós, servos do Senhor, precisamos ainda estar com o coração voltado para aquela época onde o Senhor vai chamar a gente uma responsabilidade de pessoas maduras e voltadas para o reino, para a salvação. Amém. Amém, graças a Deus. Só para concluir aqui esse assunto que foi colocado, você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que só choram, que só caem no chão, que só desmaiam, que só pula, grita, roda, quando tem alguém famoso lá. Quando é um dia de consagração, você não vê a metade daquelas pessoas. Então, assim, é o que a gente tem falado. Os levitas, voltando lá para o passado, eles foram escolhidos especificamente pelo Senhor para fazerem uma obra específica. Nos dias de hoje, nós vamos ver que não existe essa função específica de levita, mas sabemos que existe a função que o Senhor, o dom que o Senhor tem dado para cada um de nós. Como o irmão Nélio falou, tem pessoas que querem cantar, mas não canta. Gente, nós precisamos entender isso. Foram 12 tribos, foram 12, tribos que foram chamadas. Cada uma tribo fazia a sua função.
como já foi falado aqui de outras tribos, está falando hoje sobre os levitas, vai ser falado de outras tribos. Como eu falei aqui agora, os filhos de Coate, os filhos de Gerson e os filhos de Merari. Tudo levita. Mas os filhos de Merari não faziam o que os filhos de Coate faziam. Porque eles entendiam e sabiam e eram ensinados que o que eles faziam era aquilo, específico. Vocês vão fazer isso. Mas hoje, como foi falado, nós vamos voltar de novo, porque isso causa, às vezes, um rebuliço dentro da igreja. É que a pessoa, às vezes, não canta, mas ela quer cantar. A pessoa não toca, mas ela quer tocar. A pessoa não prega, mas ela quer pregar. Mas ela não quer estudar. Então, assim, a gente estudando e vendo sobre a vida desses homens, é como eu falei, traz-nos motivação. Porque, como eu falei, nós vamos ver mais à frente, esses homens, eles acampavam ao redor do tabernáculo, e se preciso fosse, eles davam a vida para proteger o tabernáculo de qualquer coisa que pudesse se aproximar. Por quê? Porque eles entendiam o nível de responsabilidades que eles tinham. Porque eles precisavam proteger as próprias pessoas de repente, chegarem ali enganados e se aproximarem, e o estudo vai dizer, e trazer a indignação de Deus. Quando Davi coloca a arca em cima do carro de boi, nós vamos ver que Uzá, o texto vai dizer que ele estende a mão. Ele estende a mão. E ele é fulminado. Porque ele estava num local que não era para ele estar. Ele queria fazer de bom coração, de repente, uma coisa que não era para ele fazer. Mas que o Senhor possa nos direcionar a cada dia. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Os levitas eram guardiões do culto a Deus, aqueles que deveriam zelar pelas coisas do Senhor. Eles ficavam acampados ao redor do tabernáculo, aquilo que eu estava falando, servindo como protetores dele. Se fosse preciso, um levita daria a própria vida para proteger o tabernáculo. Além disso, os levitas também serviam como tipo de barreira para impedir que alguém despercebido entrasse em contato com o lugar sagrado e seus utensílios, tornando-se alvo da indignação de Deus. Então, assim, era algo de muita responsabilidade. Era algo de muita honra ser escolhido pelo Senhor, ser propriedade do Senhor, ter o Senhor como herança, mas existia uma responsabilidade muito grande sobre a vida desses homens. E nós vamos ver na história, nós vamos ver na narrativa da vida deles, que eles faziam com zelo, faziam com carinho, com cuidado. Eles acampavam em volta do tabernáculo para proteger o tabernáculo, para guardar aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos deles, para eles cuidarem e para eles guardarem. Então, assim, meus irmãos, trazendo para as nossas vidas, eu vou repetir, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Não falando de levitas nos dias de hoje, mas falando de nossas vidas, do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos refletir sobre isso. O que o Senhor tem colocado na tua mão? O que o Senhor tem te direcionado para fazer nesses dias tão difíceis, nesses dias tão trabalhosos, tão problemáticos, nesses dias em que nós tentamos e o certo está errado e o errado está certo. Você vai para ajudar e você é tido
como um opressor, como alguém que está indo para prejudicar a vida daquela pessoa. Então, assim, nós precisamos ter um posicionamento, assumir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós não podemos ter medo, nós precisamos agarrar isso e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu aceito o que o Senhor tem e quer para a minha vida. O Senhor, ele tem distribuído sobre a igreja dele dons, responsabilidades, tem chamado o seu povo, tem escolhido o seu povo. Por quê? Porque o mundo está se perdendo, meus irmãos. A gente visita algumas igrejas, a gente vai a alguns lugares, e são tantas coisas que nós ouvimos, e assim a gente consegue analisar porque conhecemos pessoas, né? Como, assim, eu não vou falar da minha esposa porque é minha esposa, mas eu posso falar da missionária Lília, uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, e uma pessoa que tem um coração, nós sabemos e vemos e sentimos essa paz na vida dela, esse amor na vida dela pela obra do Senhor. Mas isso tem morrido, isso tem faltado nos dias de hoje. Então, se nós pegamos uma quantidade de pessoas, nós vemos que isso tem morrido, missionária. Nós temos visto que isso tem se afastado do povo de Deus. Porque hoje nós vemos que não existe mais o zelo pelas coisas do Senhor. Hoje nós vemos as coisas acontecer de uma forma genérica. As pessoas fazem, muitas vezes, por fazerem. E isso gera uma consequência no meio da igreja. Que consequência é essa? A falta da ação do Espírito Santo. A falta dos milagres. A falta do mover do Senhor no meio da igreja. E aí nós vemos muitas pessoas que vão para verem alguma coisa, para sentirem alguma coisa e acabam não sentindo. E acabam não vendo porque eu me acovardo, porque eu quero voltar atrás e eu não faço aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, meus irmãos, que possamos verdadeiramente a cada dia nos colocarmos à disposição do Senhor, porque pessoas precisam de uma palavra amiga, precisam de um ombro amigo, precisam de uma conversa que venha do Senhor, que venha do Espírito Santo, para consolar, confortar os corações nesses dias tão difíceis e maus. Nós, como cristãos que resistimos ainda, né, precisamos nos fortalecer a cada dia, porque é muito difícil nós sentirmos esses embates da vida, sentimos essas afrontas que vêm contra as nossas vidas, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos dá força, que nos sustenta, que nos consola em todos esses momentos. Amém, meus irmãos? Cadê o irmão Nélio? Irmão Nélio, vamos falar sobre o sustento dos levitas agora. Boa noite. Vou levar minhas priminhas em casa, de carro Tá bom, rapidinho. né? Mas a minha mãe tá escutando, tá? Ela só tá ocupada ali na cozinha, mas ela tá Tá ouvindo. tranquilo. Amém, meu filho. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Então, o irmão Nélio tinha falado sobre o sustento, né? A gente chegou aqui na parte do sustento dos levitas, né? Como os levitas ficavam dedicados ao serviço do Senhor, eles precisavam ser sustentados pelo dízimo pago por todo o povo. Todavia, os levitas também deveriam pagar o dízimo
do que recebiam aos sacerdotes. Isso está registrado lá em Números 18, do 21 ao 28. Vamos ler rapidinho? Amém? Números 18, do 21 ao 28. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto ele disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, e dízimo aos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da areia e como plenitude do largar. Da eira, desculpa. Obrigado. Como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Amém, meus irmãos? Então, como o nosso irmão Nélio estava falando, né, e comentou, os levitas, eles eram sustentados, porque como eles viviam o tempo todo, né, dedicados à obra do Senhor, então eles eram sustentados pelo povo, mas eles também deveriam devolver o dízimo, dar o dízimo de tudo aquilo que eles recebiam aos sacerdotes, né? Aqui vai dizer que em algumas ocasiões os levitas e os sacerdotes também compartilhavam dos despojos de guerras. Isso está lá em Números 31, 25. Amém? Aqui vamos falar um pouquinho rapidinho dos levitas no Novo Testamento. Nós vemos também os levitas no Novo Testamento. Apesar de sofrerem várias alterações em suas funções ao longo dos tempos, os levitas continuavam distinguidos dos sacerdotes no período do Novo Testamento. Isto fica claro na parábola do bom samaritano. Nela, o Senhor Jesus menciona tanto um levita quanto um sacerdote. Lucas 10, 31 e 32. Levitas e sacerdotes também foram enviados pelos judeus para perguntarem sobre a identidade do profeta João Batista. Eles suspeitavam que ele pudesse ser o Cristo. João 1,19. Barnabé, companheiro missionário do apóstolo Paulo, era um levita. Atos 4, 36. Barnabé era descendente da tribo de Levi, de uma família sacerdotal judaico-cipriota. Lá em Lucas fala dele em Atos 11, 19 e 25. Vamos ver rapidinho? Lucas 11, 19 a 25 vai dizer: Desculpa. Lucas não. É Atos.
Atos 11, 19 e 25. Atos 11, do 19 a 25, vai dizer assim. Atos, capítulo 11, versículo 19. Amém? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entretanto, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. Então, meus irmãos, Barnabé era um levita. E nós vimos aqui no livro de Atos falando sobre ele, né? Um homem de bem. Lucas vai dizer que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. E é isso que precisamos ser, pessoas de bem, pessoas cheias do Espírito Santo, para que, quando nós viermos fazer alguma coisa, para quando nós viermos ter alguma atitude, ou para quando nós estivermos fazendo a obra do Senhor, o Espírito age através de nossas vidas. O Espírito faça acontecer aquilo que ele deseja no meio da igreja. Porque o que muitas pessoas não entendem é que o Espírito Santo ele quer agir, ele quer usar, ele quer fazer, mas nós precisamos estar disponíveis. Precisamos estar à vontade para que ele faça em nossas vidas o que ele deseja fazer. O problema é que muitas vezes nós falamos, Senhor, usa minha vida, mas eu quero que ele use minha vida do jeito que eu acho que é legal que ele use. Só que ele nunca vai usar dessa maneira, ele vai usar do jeito que ele quer. Às vezes eu quero que ele me use, não sei, aqui na igreja, mas ele quer me levar lá não sei para onde. E eu digo, mas lá eu não vou não, lá é no meio do mato. Lá tem mosquito. Lá é longe de casa. Lá é feio. Lá é escuro. Então, assim, mas quando nós... O problema, gente... Já vou deixar o irmão Nélio falar de novo. O grande problema é que as pessoas esquecem que elas estão falando com Deus. Quando eu digo para Deus, Senhor, faça da minha vida como o Senhor quiser. Eu dei liberdade para ele. Então, quando ele começar a fazer o que ele quer, eu não posso me negar, mesmo que aquilo não seja da maneira que eu achei que seria. Entende? Porque o Senhor, ele tem nos chamado, ele tem colocado as responsabilidades em nossas mãos. Nós só precisamos ter zelo, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter carinho, amor pelas coisas que são dele. Porque ele tem por nós. Ele tem por nós e nós sabemos e sentimos isso. Ele tem cuidado dos nossos lares, ele tem trazido paz, alegria para dentro das nossas casas. Mas por que quando ele me chama e coloca uma responsabilidade na minha mão, eu me retraio e não quero fazer? Vamos ouvir nosso irmão Nélio.
Prometo que serei breve. Olha só, amados. Para esse tipo de missão, longe, né? Ou num lugar que você não queira ir, né? Você usa aquela palavra, mas é uma palavra negativa. Você fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia ele para lá. Não me envia, não, envia ele, né? Na realidade, a gente tem que se colocar na brecha para entender o que Deus quer de nós. Mas irmão Nelly, como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Eu não sei se foi algo aqui no grupo mesmo, ou se foi que eu vi em outro lugar. Eu sei que eu guardo muitas coisas que eu ouço, que a gente tem algum proveito, eu gosto muito de gravar e fica na mente. O HD aqui é bem espaçoso. O que acontece? Certa feita tinha um pastor na igreja, numa igreja grande, tá? Igreja grande. E tanto que cada um tinha a sua função, como tá tudo relatado, tudo tem a ver com o nosso estudo. E um dos irmãos que era responsável por ajudar em todas as áreas, que tem aquele que tem os peças-chave que não, você é da cozinha, as irmãs da cozinha, tem os irmãos da recepção, da introdução, né? Os introdutores, mas tem aqueles que na realidade, é aquele pau para toda obra, né? Precisou dele na cozinha, eu vou lá ajudar na cozinha. Ah, precisou na introdução, vou ajudar lá. Ah, vou levar uma água, pastor. Então, é nesse sentido. E um desses irmãos notou o quê? Que o pastor da igreja, de uma igreja grande, ele estava secando o banheiro, passando pano no banheiro. E esse rapazinho, né? Esse jovem chegou: pastor, me dá aqui, deixa que eu passo o pano aí, pastor. Isso aí não é função do senhor, não. Eu tô aqui para isso. E o pastor falou para ele o seguinte: se Deus permitiu que eu visse, era para mim fazer. Muito bem. O rapaz ouviu e no dia seguinte o pastor chegou na igreja e o rapaz estava lá parando a grama. O pastor, de manhã, né? Falou: ué, meu filho, o que você está fazendo aí? Falou: não, pastor, é que hoje eu estou no meu dia de folga lá no meu trabalho e eu notei que a grama precisava ser cortada e eu vim cortar a grama da igreja. Filho, mas não precisava não, depois eu dava um jeito de pagar alguém para alguma coisa para cortar a grama. Aí ele foi e falou: não, pastor, se Deus permitiu que eu visse, era porque era para eu fazer. Então, é isso, identificar o quê? O que Deus quer que eu faça. Se Ele permite que eu veja uma área na minha igreja que está deficiente, não, aquilo ali podia estar melhor. Então, não cabe a mim criticar, como a maioria das vezes acontece, né? Não, o irmão aí da mídia está meio fraquinho, hein? Não, eu tenho que chegar lá e auxiliar o irmão da mídia, auxiliar a irmã que está lavando o banheiro. Na minha igreja, a gente, há muito tempo, a gente aboliu essa parte de zeladoria, que tinha uma pessoa específica para a zeladoria da igreja. Só que a gente entendeu, Deus colocou isso no coração de um pastor que veio antes, que o quê? Que não havia necessidade, até porque todos nós, a nossa igreja não é uma igreja muito grande, e não havia necessidade específica para isso. Então, o quê? Todos podem fazer. Então, toda semana, as irmãs se juntam e vai lá, limpam o templo, limpam os banheiros, um grupo de irmãs, não só irmãs, eu também apareço por lá de vez em quando, eu posso. Aí eu gosto muito de ajudar a Sheila fica com a parte dos banheiros. Não, vou lá e ajudo a Sheila com os banheiros. Então, é nesse sentido, se colocar na brecha. Papai do céu quer que eu faça isso? Vou lá e faço. Amém? Amém, meu irmão, amém. Nós estamos falando sobre os levitas, né? É uma época diferente. São
costumes era diferente, né? É uma época do passado em que costumes, né, a doutrina era tudo diferente dos nossos dias, né? Então, mas existem coisas que o Senhor vai escolher especificamente para fazer, né? Porque essas coisas são coisas simples, que como você mesmo falou, é questão de você olhar e ter carinho, e ter zelo pela obra do Senhor, e falar, o ventilador está sujo, eu não vou esperar que alguém, eu vou lá e vou limpar o ventilador. O banheiro está sujo, né? Não é virar e falar como muitas pessoas às vezes falam, não, tem gente para limpar, então deixa limpar. Numa fala dessa, você vê que a pessoa não tem zelo pela obra do Senhor. Você vê que a pessoa ela não tem aquele cuidado de falar, poxa, eu vou ajudar lá. Não, mas tem alguém que ganha, não interessa, de repente a pessoa não limpou, está fedendo, vou lá, vou ajudar, vou fazer. Mas existem coisas específicas que o Senhor vai enviar você para fazer. Tem coisas que não é o teu irmão que vai, quem vai é você. E nós precisamos estar prontos e preparados para isso. Porque o Senhor Deus, os levitas ficaram no passado, mas Deus ele continua sendo o mesmo. Porque nós falamos, né? É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os levitas são descendentes de quem? De Jacó. Jacó é aquele que é citado, que Deus já falou, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele continua o mesmo, ele não ficou melhor, ele não cresceu, ele não teve mais poder, não, ele continua o mesmo. Então, os padrões dele é o mesmo. Ele não mudou os padrões dele, porque ele é. Então, se ele é, já está tudo no seu devido lugar. Ele é grande, ele é poderoso. Então, assim, que nós possamos... Só um minutinho. Começou a música alta ali. Então, assim, o Senhor ele vai direcionar a gente, porque tem áreas que estão ficando defasadas, tem áreas que, lembra do versículo, a área é grande, mas os ceifeiros são poucos. A área está crescendo, por quê? Porque pessoas estão regredindo, pessoas estão desistindo, pessoas estão voltando atrás. E a área para ceifar está ficando cada vez maior, porque os ceifeiros estão desistindo, missionário. Os ceifeiros estão cansando por causa de um defeito nosso mesmo. Porque para que eu veja algo do Senhor acontecer, eu preciso me aproximar dele. Lembra dos levitas? Eles dormiam ao redor do tabernáculo. Por que eles faziam isso? Nós lemos para guardar, para proteger o tabernáculo. Se possível, davam a própria vida. Gente, isso é lindo demais. Leandro, mas eles eram assim porque eles eram daquela época e eu acabei de falar, Deus é o mesmo. A presença ela atuava de forma diferente. Deus descia lá no Santo dos Santos, mas aquilo mudou. O véu do templo, o véu se rasgou, Jesus veio, o véu rasgou, agora eu tenho acesso a ele direto. Aquela presença que eles sentiam, eu posso sentir, eu quero sentir, eu preciso sentir. Para quê? Para que eu me mantenha firme. Para que eu possa, de repente, ser como esses homens. Querer dormir em volta do tabernáculo. Eu estou falando não dormir no tabernáculo, porque, vou repetir, ficou lá no passado, mas ter esse zelo, esse carinho, de cuidar das coisas que são de Deus. Porque o que esses homens foram escolhidos para fazer foi isso. E nós
como escolhidos do Senhor, precisamos ter esse cuidado com as coisas do Senhor. Amém? Vamos entrar agora aqui rapidinho, porque a hora já está indo, mas já estou acabando, tá, missionário? Tem uma pergunta aqui. Existem levitas nas igrejas hoje? Né? Porque, como eu falei no começo, muitas pessoas se intitulam levita. Por quê? Porque ela canta. Mas como nós lemos aqui hoje, essa noite, nesse pequeno resumo, nós vamos ver que levita não só cantava. Que cantar era uma das funções, né? Mas levita fazia muitas outras coisas. Né? E aqui a resposta é não. Né? Existem levitas nas igrejas hoje? Não. Não existem levitas nas igrejas cristãs segundo os moldes do Antigo Testamento. Muitas pessoas que atualmente se ocupam com uma atividade relacionada à música na igreja costumam se autodenominar um levita. Mas essa aplicação é completamente equivocada. Conforme vimos, os levitas eram necessariamente os descendentes da tribo de Levi. Eles desempenhavam muitas funções no culto do Antigo Testamento, das quais a música era apenas uma delas. Esse sistema religioso, com todos os seus elementos, símbolos e ofícios, incluindo sacerdotes e levitas, era temporário. Ele servia apenas para apontar para o ministério redentor de Cristo, o qual é perfeito e permanente. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E por isso não precisamos mais da ordem levítica. Isso está lá em Hebreus 7, 27. O plano de Deus sempre foi que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes. E isso se cumpre na igreja através da obra de Cristo, que redimiu um povo para ser santo. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que somos sacerdócio real. Sobre esse aspecto, todo cristão é sacerdote e levita, pois por meio de Cristo, por meio de Cristo e da capacitação do Espírito Santo, ele desfruta de um relacionamento direto com Deus e é habilitado a servi-lo em santidade. 2 Pedro 2, 9. Então, meus irmãos, foi isso que o Senhor colocou em meu coração para que fizesse esse pequeno resumo, para que falássemos dessa tribo tão linda, né? Tão lindo o que esses homens fizeram e foram escolhidos para fazer. Né? Eu vou repetir, eles foram escolhidos para exercer essa função. Né? E que hoje, nos dias de hoje, nós possamos ter esse prazer, esse zelo de fazer as coisas do Senhor com alegria, né? Como diz o louvor, e apresentar-os a Ele com cântico, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? O Senhor, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, o Senhor, ele merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, né, meus irmãos? Então, que possamos a cada dia nos fortalecer uns aos outros, nos ajudar, que possamos ajudar aos nossos irmãos que, de alguma forma, têm ficado pelo caminho, têm desistido do chamado que o Senhor tem colocado em suas mãos, porque o Senhor ele tem sentido, ele sente essa... Como eu posso me expressar? O Senhor ele sente essa falta, né, não que ele necessite disso, mas ele sente a falta do seu filho, né? Ele sente a falta daquele que estava ali no meio, o servindo, o adorando, e agora não está mais. Então, que possamos nos deixar ser usados para alcançar essas pessoas, porque é isso que o Senhor quer. É através do nosso testemunho, é através da nossa
dos nossos exemplos, da nossa vida, do nosso jeito de viver, do nosso jeito de se tratar, que muitas pessoas são alcançadas. Às vezes não é por uma pregação, mas às vezes é por um exemplo. Às vezes a pessoa nem te ouve falar, mas ela vê você passar todos os dias e ela vê uma diferença e ela fala: poxa, eu queria ser igual àquela irmã, eu queria ser igual àquele irmão. E um dia ela vai descobrir que você é assim porque você é cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que a cada dia nós possamos verdadeiramente, como o irmão Nélio falou, né? Ele grava algumas coisas, procura guardar e gravar o que é falado aqui no grupo, e que possamos fazer assim, para que possamos estar fortalecidos, porque nós precisamos alcançar os nossos irmãos, tá bom? E que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter entendido um pouco desse resumo que eu trouxe essa noite, para entendermos um pouco melhor sobre essa tribo de Levi, dos levitas, né? E que possamos estar dispostos a ser chamados pelo Senhor e fazer aquilo que Ele colocar em nossas mãos para fazer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, missionário, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, tá bom? E a cada um dos irmãos, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Dá glória, gente. Quando eu olho assim para a tribo de Levi, imagina tudo que foi falado aqui. Se a gente pudesse, assim, Deus pegasse e falasse: só vou te levar naquela época, qual a nuvem, o fogo. E quando eles olhavam a nuvem e via que ela estava parada, era o momento de parar. Quando ela andava, era o momento de andar, né, de fazer. Imagina, eles levantam acampamento, desmonta acampamento, mas tudo com a visão do céu. É algo assim, muito profundo, os levitas, e as pessoas hoje em dia se intitulam, né, ser levita e não sabem, a maioria falam, mas não sabe um terço que os levitas faziam. O trabalho era cuidar, era zelar, era se santificar, era doar o seu tempo, né, tudo por amor que eles faziam. E a gente vê, cada dia a gente aprende um pouco mais, né, assim, a gente vê as tribos e tem sido bênção. Que Deus continue te abençoando, presbítero, assim, por lá, sua família. Nós que agradecemos, né, por ter recebido esse convite com tanto carinho, ter se disponibilizado, seu tempo, para poder estar passando esse entendimento, né, para nós nessa noite. Que Deus continue abençoando o seu lar, né, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Gente, eu Amém. conheço esse casal já tem alguns anos e são bênçãos, são bênçãos, são bênçãos, são bênçãos. Bênção mesmo. Pense num casal assim que faz a obra por amor, que você vê uma simplicidade, um jeito. Eles são bênção, bênção. Amém. Deus continue abençoando. Amém. Obrigado, missionário. Obrigado mesmo. E a gente está à disposição, né? Sempre que... Glória. Estamos à disposição, pode chamar. Assim, eu peço perdão pela minha falta, pela nossa falta, né? Porque tem sido muito corrido, assim, né? Eu peguei alguns trabalhos para fazer fora, aí às vezes chego tarde, às vezes chego cansado, tenho que acordar cedo no outro dia de novo, mas já estou trabalhando aqui no Amapá agora e chegando cedo em casa, tá bom? Então, assim, a gente vai se esforçar para estar mais vezes participando, tá bom? Deus vai preparando, né? Claro. Deus vai preparando. Amém. Né, como costume do grupo, né, a gente vai estar levantando uma oração pelo seu lar, pela missionária Denise também, né, que Deus continue abençoando vocês, né, essa bênção. Vamos estar levantando essa oração, né, pela vida deles. Vou pedir o Nélio, para que venha estar levantando essa oração pela família, né, pela saúde, que Deus continue, né, nós vimos no estudos, né, anteriores, no testemunho, na verdade, né, que ele deu, né, o processo, né, que ele passou, e aprove o Senhor colocar ele de pé e permitir ele falar, andar e não ter sequelas, né, por 2 processos de saúde. Então, que Deus continue guardando, né, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oremos. Paizinho, meu Deus.
Obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por Senhor, que o Senhor nos deu de nos reunirmos para estar assim, Senhor, ouvindo a Tua palavra, estudando a Tua palavra e entendendo melhor, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Pai, eu te entrego a vida do presbítero Leandro em Tuas mãos, Senhor, da esposa dele, a família em si, Pai. Continua sustentando o Teu servo, abençoando, tal como o Senhor já tem feito até o momento, Pai. E esteja abrindo seus olhos espirituais cada dia mais, Senhor, e o seu entendimento para entender ainda mais o que Tu queres da vida dele, bem como, Senhor, da mesma forma, esteja abrindo as nossas mentes, Pai, para nós entendermos o que o Senhor quer das nossas vidas também, Pai, para que nós possamos entender o nosso chamado e desempenhar da melhor maneira possível, Pai. Seja com cada uma família aqui representada nesse grupo, Deus, mesmo aqueles que não puderam estar presentes hoje, Pai, mas o Senhor sabe o motivo de cada um. Esteja visitando e abençoando nas suas grandes medidas, Senhor, que são melhores do que as nossas, Pai. Seja com cada um de nós, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Amém. Justamente hoje, presbítero, um grupo teve ensaio na igreja, outro grupo foi visitar o pastor, que também é benção. Cada grupo hoje teve, né, algumas funções, né, para fazer, como os levitas, né, que é fazer o ID, trabalhar, Verdade. mas Deus Amém. aprove, né, abençoe